Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, a bênção do Senhor seja contigo. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e certamente o Senhor está cuidando de todos os nossos assuntos. Libera do Teu favor, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está aqui. E eu faço uma oração especial, Pai, em favor de toda pessoa que está quebrada financeiramente, que está quebrada emocionalmente, e libera uma palavra sobre ela. Vai haver restauração em nome de Jesus Cristo. O nosso Deus, que tem o poder de restaurar, tem o poder de levantar, tem o poder de reconstruir. Senhor, coloca a Tua mão e restaura essa vida. Eu apresento ela diante de Ti e oro para que haja soluções especiais e sobrenaturais na causa dessa pessoa. Meu Deus, Tu podes dar uma ideia, Tu podes abrir o mar, Tu podes enviar alguém, Tu podes transformar essa realidade. Assim nós cremos e oramos no nome de Jesus Cristo. Deus é poderoso e faz além do que pedimos ou pensamos. Por isso, confie nele. Não há impossíveis para Deus. Se você entrou aqui nessa oração, buscando uma solução, o Deus que habita em mim, Deus que habita em você, todo impossível tem que se dobrar diante desse Deus. Ele é o Deus do impossível. Você crê? Escreva aqui nos comentários: o impossível tem que se dobrar diante de Deus. Assim nós cremos. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Então não esquece de compartilhar com outras pessoas essa palavra. Cele a sua bênção compartilhando com outras pessoas. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. E você que me acompanha pela TV Bandeirantes, vem nos conhecer aqui no YouTube e ore conosco às 6 da manhã e às 18 horas. Eu quero começar com um testemunho para glorificar o nome do nosso Deus, testemunho do Domingos, e ele escreveu assim para a gente: graça e paz. Eu venho aqui testemunhar que há 3 semanas, durante uma oração de cura, orei junto com o Senhor pela cura de um caroço inflamado que tinha debaixo do braço. Já havia tomado vários remédios, mas nada fazia com que desinflamasse. E eu não conseguia conter o crescimento. Havia 1 mês. Durante a sua oração ao vivo, às 6 da manhã, eu coloquei a mão sobre o caroço e orei com o Senhor com muita fé. Naquele momento, senti o caroço desmanchar em minhas mãos e hoje, para a honra e glória do Senhor, não tenho mais nenhum sinal dele. Amém. Deus é fiel, Deus é poderoso. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus pode fazer isso e muito mais. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Coloque sua fé nele e você verá milagres na sua vida. Olha que tremendo, nós temos sido testemunhas da glória de Deus aqui. E eu quero trazer uma palavra ao teu coração hoje, uma palavra que o Espírito Santo falou comigo. Quando Deus diz não, nós não podemos ser como crianças mimadas, de quando o pai ou a mãe diz um não, a criança berra, chora, faz todo aquele circo, aquela polvorosa. Não. Quando Deus diz não, nós devemos entender, Ele está dizendo não para me preservar de algo. Às vezes nós pensamos que o que temos é o melhor, mas Deus tem o mais do que o abundante. Deus tem a melhor porta, Deus tem o melhor caminho, Deus tem o melhor projeto, Deus tem o melhor sonho reservado para você. E nós temos que crer nisso. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus.
confiar no plano divino, confiar no Deus que está no controle de todas as coisas na minha vida, deve ser uma prioridade. Tem um texto da palavra, eu amo muito esse texto, que é Mateus capítulo 17, verso 4, diz assim: Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Só para você entender, Pedro estava contemplando a glória de Deus. Jesus se transfigurou, ou seja, ali as suas vestes resplandeceram. E ele teve uma experiência sobrenatural. E a Bíblia diz que Pedro desejou fazer uma tenda, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. No entanto, não era esse o projeto de Deus. Ele não se transfigurou para isso. Sabe, e Jesus disse não para Pedro. Bem, muitas vezes nós temos uma intenção boa no nosso coração. Nós temos um desejo saudável, nós temos um desejo inocente e Deus vai dizer não. Ou seja, você quer muito uma coisa, aquilo não é ilícito, aquilo é uma coisa boa, aquilo é uma coisa que vai fazer bem para você e Deus disse não. Davi quis construir um templo para Deus, ele quis construir uma catedral para Deus e ele estava todo empolgado, até que o Senhor fala com o profeta Natã, e o profeta Natã diz: Davi, Deus não quer que você construa esse templo. Eu quero que você entenda que mesmo que você esteja recheado de boas intenções, não significa que Deus vai dizer sim para você e tudo bem. O não de Deus também é uma resposta. É que a gente está acostumado com o sim. Estamos acostumados ao que pedimos, recebermos, ao que queremos, tomamos. O desejo de construir tendas em lugares errados nos perseguem há muito tempo. Queremos construir uma coisa, mas sem a direção de Deus. Temos boas intenções. De boas intenções o mundo está cheio e não significa que ele melhorou. Entenda que nem tudo que você quer fazer Deus vai aprovar. Há coisas assim que são muito relevantes que as pessoas querem fazer, mas não significa que Deus quer que elas deem prosseguimento. O desejo de construir projetos pautados naquilo que vemos não é seguro, porque podemos estar nos enganando ao pensar que aquilo é o melhor, quando na verdade Deus tem o melhor. Eu tive uma lição muito importante sobre isso. Há alguns anos atrás, eu estava precisando de um carro melhor, o meu estava dando muito problemas. Eu fui na revenda de automóveis e chegando lá, eu gostei muito de um carro e naquela época eu estava tentando um financiamento para poder comprar aquele carro e eu sei que não aprovou. Meu nome estava ok, mas a minha renda não era talvez o suficiente para comprar aquele carro. E sabe, eu tinha ido mostrar o carro para minha esposa e quando estava retornando para a revenda eu recebi a ligação, não aprovou. Eu fiquei triste, muito triste, e comecei a dizer a Deus no carro: Senhor, eu sou teu filho. E comecei com toda essa, muitas vezes, essa lenga-lenga de gente mimada, né? Querendo forçar algo. Eu disse: Deus, eu sou teu servo, Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa. Aí quando eu cheguei na concessionária, o rapaz, ele da revenda, ele me chamou e disse: olha, eu tenho uma boa notícia para ti, aprovou num outro banco, né? O juro é bem maior, mas se você quiser, nós podemos aqui concluir esse financiamento. E eu disse: puxa, Deus é maravilhoso, me abriu a porta, né? E, enfim. Alguns meses depois eu descobri que o carro era batido. E era tão feio o trabalho que foi feito anteriormente no carro, sabe, que eu não me dei conta que o carro era batido.
e foi difícil depois de vender aquele carro? Ou seja, às vezes Deus diz não pra gente e a gente insiste. Sabe, acabamos arrombando uma porta e o prejuízo vem. O prejuízo vem porque na venda daquele carro eu tive prejuízo. Então eu comprei por um valor, tive que vender, sabe, por um valor bem abaixo, porque comprei um carro batido. E sabe, depois que você compra uma coisa, você não tem muito mais o que fazer. Graças a Deus que isso foi há anos atrás e eu aprendi a lição. Quando Deus disser não, amém, Senhor, tu sabes todas as coisas. Se eu tivesse compreendido, sabe, o sinal de Deus, eu não tivesse sido uma pessoa mimada, eu tivesse entendido que Deus tinha um propósito e não ter aprovado naquela taxa de juro menor, sabe, eu poderia ter, depois quando trocasse de carro, ter empatado ou até mesmo ganhado um pouco de dinheiro, mas não foi isso que aconteceu, porque eu não entendi o não de Deus. Nós buscamos o que devemos deixar e deixamos o que devemos buscar, porque não compreendemos o não de Deus. E se não compreendermos o não de Deus nas situações da nossa vida, nas direções, nós podemos errar muito feio o caminho e podemos ter prejuízos maiores, não só da perda de um carro, mas de outras perdas na nossa vida. Queremos o monte, mas Jesus nos conduz aos vales. Queremos o mover, mas Jesus procura o coração quebrado. Ele diz não. Ele diz não para os nossos projetos, porque Ele conhece a gente. Ele é Deus na nossa vida e nós precisamos aprender a confiar quando Deus diz não. Então não tente insistir em algo, sabe, que você viu que Deus fechou a porta. Você viu que Deus fechou a porta. Por que você vai insistir nisso? E eu creio, Deus está trazendo resposta para alguém que está aí me ouvindo. Alguém que a porta se fechou. Alguém que estava aguardando algo e de repente deu ao contrário daquilo que estava aguardando. Entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Mas assim como Deus diz não hoje para você, amanhã Ele pode dizer sim em algo que você acha que não vai dar certo. Então confie nos planos de Deus. Deus vai trazer o melhor para a sua vida, porque Ele tem o melhor reservado para seus filhos. Você crê nessa palavra? Declare aqui nos comentários, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. E se você recebe essa palavra, você entendeu o que Deus está falando, compartilha com 7 pessoas. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas, no nome de Jesus. Amém? Eu quero agora, nesse momento, declarar o Salmo 91. Quero falar também rapidamente para você dos nossos livros, que tem abençoado a vida de muita gente. Esse livro aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse livro aqui vai ajudar você a falar dos sonhos de José. Tenho certeza que vai abrir muito a sua visão sobre como que Deus fala. Café com Jesus é um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano. Esse livro aqui, com certeza, vai lhe ajudar nas direções e decisões que você precisa tomar nos próximos dias. E esse aqui, 22 formas que Deus usa para falar com o homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Esse livro aqui vai ser uma bênção na tua vida. Adquira no nosso site www.viniciusiracete.com.br. E se você ainda não é aluno da Academia Kingdom Global, vem se tornar aluno da Academia Kingdom. E mais, você sabia que dentro da Academia Kingdom nós temos vários e grandes eventos, inclusive domingo agora, nós vamos ter um evento dentro da Academia Kingdom Global? Por que você não é nosso aluno ainda? Vem se tornar nosso aluno. Você vai aprender muito mais das coisas de Deus. Você vai aprender, inclusive, a tomar as decisões certas. Eu vou ajudar você nisso. Você vai crescer espiritualmente, você vai ser discipulado. Sua evolução espiritual vai ser um testemunho para as pessoas ao seu redor. Então vá lá no meu site e faça a sua inscrição. Domingo às 18 horas, nós vamos ter os segredos da unção liberados sobre a tua vida. E eu vou falar sobre algo muito especial. Eu vou falar que a falta de revelação é um inimigo do teu propósito. A falta de revelação é um inimigo do teu propósito. Porque Eliseu só conseguiu
entrar no que Deus tinha para a vida dele, porque ele teve a revelação. Quando a unção tocou na vida dele, ele seguiu a Elias. Esse é o segredo. Quer aprender mais? Então vem para a academia aqui no Global. E também às 9 horas da manhã desse domingo, nós vamos começar um propósito de 7 domingos falando sobre adoração. E esse primeiro domingo eu vou estar ministrando, eu convido você a estar junto com a gente, tá bom? Salmos 91, quero declarar esse salmo. Sei que esse é um salmo tanto de defesa quanto de ataque, amém? E lembrando a todos que amanhã nós vamos ter um encerramento dos 40 dias aqui do nosso propósito. Alguns irmãos disseram que fechou hoje, mas independente se fechou hoje ou se vai fechar amanhã, vamos terminar amanhã esse propósito. É o que eu sinto dentro do meu ser, certo? Eu acredito que Deus tem algo para nós, é por isso que eu vou encerrar amanhã esse propósito. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu quero aqui orar hoje também por todos os parceiros que têm nos ajudado na televisão e por aqueles que têm intercedido por esse projeto, por esse desafio de estar na televisão. Nós estamos em 2 emissoras em rede nacional, tanto na Band quanto na Rede TV. Temos alcançado a vida de milhares de pessoas e tudo mantido por nós e pelos nossos parceiros. Então é desafiador, mas temos conseguido e Deus até aqui tem nos sustentado. Amém? Como eu tenho dito, não sei por quanto tempo, mas hoje, nesse exato momento, estamos pregando o Evangelho na televisão. Amém? Eu sou uma coluna no Reino de Deus, assim como muitos de vocês são coluna também no Reino de Deus. E eu sei que Deus abençoa aqueles que acreditam no projeto de expansão e de anúncio das boas novas. Amém? Eu tenho sido testemunha do que Deus tem feito na minha vida. Por isso eu quero fazer uma oração especial essa noite por todos os nossos parceiros e por todos aqueles que intercedem também por esse projeto. E vou orar também por todos que estão aqui nessa campanha. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, sua casa e sua família. E profetizo nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Oro também, meu Deus, por todos os nossos parceiros na televisão, todos aqueles, Pai, que têm cumprido o ID junto comigo nas emissoras. Apresento diante de Ti a vida deles e peço Tua bênção. Peço que o Senhor abra o céu sobre a vida deles e derrame toda sorte de bênção. Oro também por cada intercessor, cada pessoa que tem orado por nós, que tem orado por esse projeto. Senhor, fortaleça os intercessores e intercessoras. A minha oração, Pai, é para que o Senhor abençoe suas famílias, suas casas e que dentro do seu lar haja abundância, haja paz e haja alegria. Oro agora também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, e declaro saúde no corpo físico dessa pessoa. Toda enfermidade, toda dor nos braços, nas juntas, toda pessoa que sofre de dores no corpo, de alergias, de câncer,
Senhor, eu quero declarar saúde sobre a vida dessa pessoa. Oro também, Pai, por toda criança que está doente. Lembrei nesse momento das crianças. Toda criança que estiver doente, toda criança que estiver enfrentando um desafio, Senhor, na sua saúde. Eu oro agora em favor dessa criança e declaro saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu declaro saúde no sangue, eu declaro saúde nos pulmões, eu declaro saúde na pele. Eu oro por milagres agora. Oro também por toda mulher que não consegue engravidar, para que o milagre de Deus toque na vida dela e logo, logo o milagre esteja nos seus braços. Senhor, eu profetizo tuas bênçãos sobre a vida dos teus servos e servas que estão orando conosco. E nesse momento, Espírito Santo, nós te damos bem-vindo aqui no nosso lar. Entra, Senhor, nesta casa, entra no quarto de hospital, entra no quarto que essa pessoa está orando, dentro do carro. Agora, quem está no carro, visita cada um com o teu poder, Senhor, e que experiências sobrenaturais sejam liberadas no nome de Jesus Cristo. Toque-os, Jesus, toque-os com o teu poder. Amém e amém. Amém, gente querida. Você vai selar essa oração agora, compartilhando com 7 pessoas. Não é com 6 nem com 8, é com 7. Amém? Que Deus possa abençoar você 7 vezes mais em nome de Jesus. E amanhã vamos ter um encerramento desse propósito. Nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Deus abençoe, paz e prosperidade a você e a todos da sua casa. Até mais.